Vamos lá, galera. Mais uma aula aí sobre o corpo ordenado. Eu vou falar agora das particularidades em um corpo ordenado K, tá? Primeira, a gente vive usando essas regrinhas aqui, né? Se x é menor que y, então menos x é maior do que menos y. Vamos provar isso? Aqui, ó. Se x é menor do que y, então o que eu tenho? Eu tenho que x menos y não pertence a P, né? Porque ele vai ser um número negativo. Mas o simétrico dele, como ele é um corpo ordenado, o simétrico dele vai pertencer a P. Foi o que eu escrevi aqui. Aplicando a distributiva aqui, eu vou ficar com menos x menos y. Então, eu tenho uma diferença pertencente a P. A primeira parcela dessa diferença tem que ser maior do que a segunda. Então, está aqui provado essa propriedade que a gente vive usando. Principalmente para resolver lá as desigualdades lá em equações, em inequações, né? Segunda propriedade, se eu tenho x menor que y e x1 menor que y1, então a soma desses elementos menores aqui na ordem, de x mais x1, vai ser menor que a soma de y por y1. Então vamos lá, vamos usar as definições, né? Se x é menor que y, então y menos x pertence a P. Mesma coisa, se x1 é menor que y1, y1 menos x1 também pertence a P. Se eu pegar esses dois elementos pertencentes a P e somá-los, essa soma também vai pertencer a P, porque meu corpo é ordenado, então esse meu conjunto P, que é dos elementos positivos, ele é fechado para a soma. Quando aqui eu vou reagrupar meus termos, tá? Eu posso reagrupar e colocá-los assim, ó, y mais y1 menos x mais x1. E essa soma, que nada mais é do que essa, continua pertencente a P. O que eu tenho então? Eu tenho uma diferença pertencente a P. Significa que a primeira parcela é maior do que a segunda parcela. Fica provado essa terceira propriedade. Então, fica provada a terceira propriedade aí. Agora vamos para o 3i. Tá aqui. Se x é um número maior que zero, né? Tá entre 0 e y, e x1 número entre 0 e y, então o produto de x por x1 é menor que o produto de y por y1. Então, de novo, usando a definição e a relação de pertinência a P ou não, tá? Pertence ou não a P. Então, x menor que y significa que y menos x pertence a P. x1 menor que y1 significa que y1 menos x1 pertence a P. O que nós vamos fazer aqui agora? O x1 é um número positivo, né? Um elemento positivo, então ele pertence a P. Então, se eu pegar esse elemento positivo e multiplicar por esse outro elemento positivo, porque pertence a P, esse produto também pertence a P. Vou fazer a mesma coisa agora com essa diferença aqui. Só que agora eu vou pegar o y e multiplicar por y1 vezes x1. Esse produto também pertence a P, porque o y também é maior do que zero. Tá? Aplicando as distributivas, o que eu tenho? Aqui, ó, quando eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ficar com x1. Aqui, ó, vamos aplicar aqui, só para vocês verem que aqui eu vou ficar com x1 vezes y menos x vezes x1. Tá? Isso aqui pertence a P. Essa diferença pertencendo a P significa o quê? Que essa segunda parcela é menor que a primeira. Então, tá aqui, ó, no cantinho aqui. Aqui, do mesmo jeito aqui, eu vou ter o quê? Y vezes y1 menos
y vezes x1. Significa o quê? A primeira parcela, y vezes y1, é maior que y vezes x1. Nota que aqui eu tenho essa igualdade aqui, me leva à transitividade, né? Eu tenho um elemento menor que um segundo elemento. Esse segundo elemento menor que um terceiro elemento, então eu concluo por transitividade, né? Que é uma das propriedades de um corpo ordenado. Eu concluo que esse primeiro elemento é menor que o terceiro. Tudo bem? Aqui, ó, por transitividade. Então, vamos lá agora aqui. Vamos para a próxima, né? Isso aí já foi provado. Vamos para a próxima aqui agora. Se o x é maior que zero e o y é menor que zero, então o produto é negativo. Se o x é maior que zero, então o x pertence a P. Se o y é menor que zero, então menos y pertence a P. E aí, quando eu faço o produto de dois elementos pertencentes a P, que no caso aqui x vezes menos y, que a gente já viu no corpo que pode ser escrito assim, esse produto pertence a P. Tá bom? Então, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que o simétrico do produto de x por y pertence a P. Isso implica o quê? Que o xy é menor do que zero, ou seja, xy não pertence a P porque o seu simétrico está lá. Deixa eu ver aqui. Vamos para a quinta propriedade aí. A quinta propriedade me fala o seguinte: se o x é maior que zero, então o seu inverso multiplicativo também será maior que zero. Importante isso. Eu vou ir por absurdo, tá? Se o x, eu vou supor por absurdo que esse elemento aqui pudesse ser menor do que zero, tá? O que ocorreria? Ser zero não pode, né, gente? Porque é inverso, né? Se ele fosse menor que zero, então teria isso aqui. X vezes o inverso de x igual a 1. Um número vezes seu inverso, o resultado é 1. É o elemento neutro da multiplicação. E nós já vimos que um elemento positivo vezes um negativo, o resultado é negativo. Então, 1 seria menor que zero. Só que isso é um absurdo, porque a gente sabe que 1 é maior do que zero. Ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu vou trabalhar uma coisa importante que é uma consequência disso, né? Porque por causa dessa quinta propriedade a gente tem estabelecido a divisão, o sinal, os sinais, a regra de sinal para divisão, né? Então a consequência, se x é maior que zero e y é maior que zero, então a divisão, né, que o quociente x por y é maior que zero. Então, a divisão entre dois elementos positivos, né, a divisão de um elemento positivo por outro positivo, ela se mantém positiva. E, porém, se o x for maior que zero e o y menor que zero, essa divisão vai dar negativa. Então, vamos para o primeiro passo aí da consequência. Se os dois elementos são positivos, aí, se o y é positivo, então o y menos 1 também é positivo pela propriedade 5 anterior. Então, x vezes y também vai ser positivo. Então, x vezes o inverso, né, de y, que é o y menos 1, também vai ser positivo. Só que nós já vimos isso aqui, o y menos 1, x vezes y menos 1, a gente pode escrever como x sobre y. Apenas uma anotação diferente, tá bom? Mas x vezes y menos 1 é a mesma coisa que x dividido por y. E aí a gente garante que é maior do que zero. Ok? Pela propriedade 3 e 5 aqui. Tá bom? Primeiro que o produto de dois positivos é positivo.
propriedade 3, e a propriedade 5 me garante que o inverso tem o mesmo sinal do... O inverso de um número tem o mesmo sinal do número, tá? Agora, por outro lado, agora eu vou pegar a segunda parte aqui da consequência, né? Que é aqui, ó, porém... Então, essa segunda parte. Então, eu vou pegar x maior do que zero e y menor do que zero. Se o y é maior do que zero, tá aqui, tomei ele, o x eu não vou mexer. Agora, se o y é menor do que zero, como está na minha hipótese, então o simétrico dele, que é menos y, será maior do que zero. Então, eu tenho x maior do que zero, e se esse cara aqui é maior do que zero, o seu inverso multiplicativo também é maior do que zero, propriedade 5. Então, o produto desses dois elementos aqui é maior do que zero. Então, nota que esse produto aqui eu posso escrever assim, dessa forma. Posso mudar a simbologia, tá? Então, esse produto aqui, menos y elevado a menos 1, é a mesma coisa que x, fração aqui, né? X dividido por menos y, né? E esse produto aqui, na verdade, eu posso escrever assim, né? Menos xy. Então, eu estou falando o quê? Menos xy é maior do que zero. Menos xy pertence a P. Se menos xy pertence a P, o seu simétrico xy não pertence a P. Ou seja, ele é menor do que zero. Lembrando que nesse caso aqui também não pode ser zero, né? Porque a única chance dessa fração dar zero seria se o x fosse zero. Mas a gente já sabe que o x não é zero. O x é maior do que zero. E o y também não pode ser zero, tá? E a gente termina a aula aí com essas particularidades de um corpo ordenado.